Ontem, o Supremo Tribunal Federal, em mais um de seus atos patéticos atentando contra a democracia e contra a República Federativa do Brasil, tornou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no caso dos julgamentos acerca do agora ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva. E eu lhe faço uma pergunta a você, meu caro, que está me assistindo. Você tinha alguma dúvida que isso iria acontecer? Você tinha alguma dúvida que o Supremo Tribunal Federal em algum momento inocentaria o Lula? Vamos regredir um pouco no tempo, meu caro. Você acredita mesmo que para uma instituição que chegou ao ponto, ao absurdo, de subverter toda a perspectiva de uma condenação em segunda instância, tendo perigo de soltar dezenas de milhares de criminosos para soltar um homem, você acha mesmo que essa instituição, meu caro, não iria até o fim para tentar anular suas condenações? É só vocês olharem, meus amigos. Vejam quem são os ministros da Suprema Corte. Temos uma Suprema Corte no país onde boa parte dos ministros, boa parte dos juízes não são formados juízes. Temos pessoas que foram indicadas. Collor, por ser seu primo. Dias Toffoli, que foi indicado por ser advogado do PT. E não vemos nenhum tipo de loucura nesse fato. Isso já demonstra muito sobre o absurdo que é a nossa atual democracia. Mas vamos analisar esse escopo numa perspectiva um pouco mais profunda. Ontem, obviamente, as pessoas ficaram estupidamente efusivas. Meu Deus, coisa absurda, acho que vou desistir de vez do Brasil, da democracia, as instituições estão falidas. Sim, as instituições estão absolutamente falidas. E qual a solução para isso? Muitos falam, agora é o momento, artigo 142, lance os militares para cima, é agora, os militares devem estar aí para salvar o Brasil. Então, meu caro, eu vejo que muitas pessoas têm uma noção errônea disso. Veja, eu servi as Forças Armadas durante 4 anos, a Marinha, para ser mais preciso. E essa visão utópica, idealizada que as pessoas têm das Forças Armadas, ela não existe. Entenda, não existe. Sim, existem democratas, existem patriotas dentro das Forças Armadas. Existem. Há muitos. Porém, meus caros, esses patriotas estão nas camadas baixas das Forças Armadas. Cabos, sargentos. Se você forçar muito um primeiro-tenente ou capitão, acima disso, quando a pessoa se torna um comandante, principalmente quando se torna um general, o interesse pelas camadas baixas, não só das Forças Armadas, mas como do Brasil, praticamente desaparece. Vejam, meus caros, analisem a história do Brasil. Voltem para 1889, enquanto existia um império, onde o Brasil, querendo ou não, funcionava extremamente melhor do que hoje. Quem foi que derrubou o Império do Brasil? O Exército. E o que aconteceu posteriormente? Crise. Passam-se algumas poucas décadas. 1930. Getúlio Vargas. Quem auxilia Getúlio Vargas em sua ditadura por mais de 15 anos? Sai Getúlio Vargas. Passam-se pouco mais de 20 anos, 1964. Aí sim, o Exército realmente auxilia efusivamente na tentativa de ditadura de João Goulart. Só que o Exército não larga a mão. Quando o Castelo Branco assume, Castelo Branco tinha a perspectiva de ficar até 1966, para que posteriormente viesse a ter eleições, onde o grande candidato da época, o símbolo da direita no Brasil, um dos homens mais intelectualizados que esse país já teve, Carlos Lacerda, concorreria às eleições e muito provavelmente teria se tornado presidente do Brasil. Então entendam, meus caros. Existem homens de honra, homens patriotas dentro das Forças Armadas. Mas você realmente acredita que agora as generais, almirantes e brigadeiros, pensando
no futuro do Brasil, em como isso pode afetá-los? Realmente pode, só que num sentido muito mais pessoal. Entendam, o presidente Jair Bolsonaro, ele é um capitão. Para qualquer general, ele se sente absolutamente ofendido em obedecer ordens de alguém de uma patente mais baixa. É só verem a maneira que os generais tratam o presidente, meus caros. Antes dele ser presidente do Brasil, não existia um tipo de apoio, nenhum. Mesmo com todas as patifarias e roubos do PT. Praticamente nenhum tipo de reação. Quando ele se torna presidente, até medalha por um salvamento que ele fez mais de 30 anos atrás ocorreu. Entendam, meus caros. Os generais, os almirantes, os marechais estão no topo do funcionalismo público no Brasil. Tem bons salários, tem funções mínimas naquilo que tem que executar. Muito daquilo que lhe é executado é feito pelos seus auxiliares. Aquilo é um cargo político. Vou contar uma coisa para vocês que provavelmente vocês não sabem. Ninguém se torna almirante ou general única e exclusivamente pela sua carreira militar ilibada ou qualidade pessoal. Aquilo é uma indicação política. E quem sanciona é o presidente da República. Então a sua fé em salvar o Brasil reside num alto comando que foi idealizado e que foi escolhido por Lula e Dilma. Essa é a sua esperança? Eu lhes peço, meus caros, estudem, raciocinem, para que entendam o contexto geral do Brasil. Não idealizem as Forças Armadas. Há homens de honra, há homens patriotas ali, mas a solução tem que vir do povo. Se o povo não se move, se o povo ficar esperando essa loucura, ver esse estado de coisas à toa, não se move, a única esperança é as Forças Armadas, porque nós não podemos eleger políticos bons, políticos de qualidade. Aí você pode me dizer, não, mas o TSE pode fraudar, as urnas eletrônicas não são seguras. Sim, realmente não são. Porém, se abandonarmos toda e qualquer perspectiva, abandonarmos todo e qualquer tipo de ideia de melhorar o Brasil pelas vias democráticas e políticas, e queremos abandonar tudo para uma visão idealizada de que vai vir o glorioso exército do Brasil e nos salvará, isso é uma idealização que nunca vai acontecer. Se olharmos a história do Brasil, isso nunca aconteceu. A salvação tem que vir de nós, meus caros. Porque se a Suprema Corte está lá, se valendo muitas vezes das perspectivas de Maquiavel, principalmente aos amigos os favores e aos inimigos a lei, eles só estão lá, meus caros, porque elegemos os malditos políticos corruptos que os lançaram lá. Então, em 2022 tem eleição. As pessoas só pensam em eleição presidencial. Esquecem que existe eleição de vereadores, eleições de deputados federais, estaduais, governadores e senadores. Todos esses que dão base de apoio para o presidente da República. Você quer que o presidente da República mude o país? Aprenda a votar.